Olá meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com você sobre ignorância. Talvez um dos aspectos que nos causa muito sofrimento na vida é a ignorância. E vale conceituar aqui uma coisa que é uma sutil diferença, né, no que é ignorância, mas que muda completamente o entendimento a respeito disso. Algumas pessoas, elas confundem ignorância com grosseria, com desrespeito. Então, diante de uma situação desconfortável, elas pensam assim, nossa, fulano, ciclano ali, ele é muito ignorante. Na verdade, aquela pessoa, ela é grosseira, ela é desrespeitosa, mas nós popularizamos o conceito de ignorância, né, com esse outro conceito de grosseria. Então, uma pessoa tida como ignorante, ela é, na verdade, uma pessoa grosseira, tá? Esse entendimento é importante, por quê? Porque ignorância, na verdade, conceitualmente falando, é a ausência de conhecimento, de repertório, de entendimento. Então, por exemplo, eu estou aqui tomando essa xícara de café. Se eu esquecer que esse café está aqui, por exemplo, ou se eu não souber que ele está aqui, eu estou ignorando um fato, né? Que o café está aqui, que o meu café vai esfriar se eu não tomar ele. Então, esse conceito é importante, porque nós sofremos muito na vida por ignorarmos situações, cenários, situações ali que nós não temos controle. E eu vou discorrer um pouco sobre isso porque é importante conceituar muito bem isso e internalizar esse entendimento, né? Sei lá, tem pessoas que sofrem porque elas queriam ter determinada característica física. Nossa, eu não sou alto, não tenho olho claro, eu não tenho cabelo liso, eu não sei cantar como outra pessoa canta, eu não tenho a comunicação que aquela pessoa ali tem, eu não tenho a carisma que aquela pessoa ali tem. E ela acaba se colocando para baixo, né? E ela acaba criando barreiras, limitações. Muitas pessoas, elas têm trava na mente dela, que impede ela, por exemplo, de sair de um relacionamento tóxico, porque ela acha que se ela largar essa pessoa, ela vai morrer sozinha. Ela está ignorante a respeito da vida, de que dificilmente você não vai encontrar um parceiro para se relacionar. A questão é, esse parceiro vai ser bom ou ruim, mas que você vai encontrar alguém na vida, você vai encontrar alguém na vida. Então quero conversar um pouco com você para quem sabe te ajudar a aliviar um pouco o peso que você carrega, tá certo? Mas antes da gente continuar, se você não me conhece, eu me chamo Felipe e nesse canal aqui eu falo sobre como nós podemos alcançar um nível de maturidade, né? Um nível de entendimento a respeito da vida, de como nós podemos nos desenvolver melhor. Então, eu abordo temas como espiritualidade, né? Teologia, e desenvolvimento pessoal, emoções, dinheiro, todas essas áreas que compõem as nossas vidas para que a gente possa crescer e se desenvolver. Então eu gosto de ter essa interação aqui com você, essa troca de ideia. Então, se você gosta também de trocar uma ideia, de pensar a respeito da vida, de sair do piloto automático e entender como as coisas funcionam, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá certo? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, porque senão eu vou tomar café frio. Bom, inicialmente é importante que a gente entenda uma questão. A vida, ela foi feita para ser vivida. E quando eu digo para ser vivida, eu digo de forma intencional. Se você é uma pessoa que deixa as coisas acontecerem, né, que não se preocupa com as consequências das suas ações, que não tem nenhum tipo de planejamento, você é uma pessoa que está ignorando muitas coisas na sua vida, né? A principal delas, talvez, é que a vida passa muito rápido. De que o tempo que você perde com coisas fúteis ou com uma certa irresponsabilidade a respeito do seu futuro, ele não passa. Tá? Quando você começa a estudar, por exemplo, investimento, você entende o quanto o tempo é importante. Porque quanto mais cedo você organiza suas finanças e começa a poupar dinheiro, mais rápido você consegue construir uma reserva, você consegue construir algumas coisas que te trará mais paz e previsibilidade, né? Então,
Estou te dizendo isso de que a vida foi feita para ser vivida com intencionalidade, com vontade, com consciência, para que você entenda que na vida nós teremos muitos altos e baixos. E nós não podemos nos esquecer disso, né? Nós não podemos ignorar esse fato, de que não existe uma linha constante onde tudo na sua vida vai ser equilibrado, onde tudo na sua vida vai ser tranquilo. Não. A vida ela é uma senoide, ela sobe e desce, hora você está triste, hora você está feliz, hora você está muito bem financeiramente, hora você passa por uma certa dificuldade financeira. Cara, o seu humor, ele oscila ao longo do dia. Você acorda muito triste, depois você encontra pessoas que te fazem bem, você toma um café com a tua família, aí vai melhorando o seu humor, aí você vai para o trabalho, o trânsito te estressa, aí você fica irritado. A vida funciona dessa forma, tá certo? Isso daí é importante, muito importante. Por quê? Porque já que a vida funciona dessa forma e que você ter altos e baixos, você pode aliviar a tensão. Você pode passar por esses altos e baixos, né, por essa montanha que nós temos que escalar, sem uma sacola de 50 quilos nas suas costas, de peso, que você mesmo coloca sobre você. Tendo isso muito claro, é importante você perceber que talvez você coloque peso demais sobre você, sobre situações que você não tem controle. Então vamos pontuar algumas aqui para você entender melhor. A primeira, genética. Você precisa entender que ao se comparar com características de outras pessoas, ao se comparar sobre habilidades, né, que outras pessoas têm, boa parte disso que nós temos, que as outras pessoas têm como habilidades, né, seja de comunicação, esporte ou questões físicas, de fisionomia, de beleza, sabe, todo esse externo que você olha, que você desejaria ter e não tem, e isso daí te causa um pouco de tristeza, você precisa levar em consideração e deixar e parar de ignorar o fato de que o componente genético que nós herdamos, nós não temos controle. A cor dos olhos, verde, é genética. Cabelo liso, castanho, genética. Ter 1,90 m de altura é genética. Ter facilidade para perder peso, para construir massa muscular, embora eu estou fraquinho aqui, mas eu não tenho muita dificuldade de perder gordura, é genética. Você não tem controle sobre isso, então você tem que olhar para você com mais inteligência, e entender que determinadas características que você tem, que você não queria ter, são herdadas geneticamente. Até mesmo questões como doenças que você não queria ter. Algumas pessoas têm mais propensão a ter diabetes, então tem que comer menos doce. Outras pessoas têm os genes da depressão, então às vezes passa por uma dificuldade, acaba desenvolvendo um quadro depressivo maior. Acontece. Você não tem controle sobre isso, meu. Então não adianta você colocar esse peso nas costas de eu não tenho 1,80 m de altura e olhos verdes. Você não tem. Assim como eu não nasci numa família estruturada. Assim como eu não tinha recurso nem para comprar um relógio. Assim como eu tinha que usar roupa ganhada. Assim que eu tive que mudar 50 vezes de casa porque toda vez que subia R$ 50 no aluguel já não dava mais, não cabia no orçamento. Ou a gente comia ou a gente morava em algum lugar, então eu tinha que trocar de casa. São coisas que você não tem controle e a genética é uma delas. E você tem que resolver isso na sua vida, senão você vai passar essa vida sofrendo por questões que você não tem nenhum controle. Lógico, existe o aspecto epigenético, onde você consegue começar a trabalhar em cima da sua genética, diminuir alguns aspectos e fortalecer outros. Lógico, né? Você pode ter mais dificuldade de perder peso, mas você treinar constantemente e você se alimentar bem e você dormir bem e você melhorar suas funções endócrinas e toda a sua parte comportamental, de hábitos,
No longo prazo você vai colher o benefício, talvez você não tenha tanta facilidade igual outras pessoas, na questão de curva de tempo, né, que eu quero dizer. Você não vai ser tão acentuada, talvez seja uma coisa mais espaçada ao longo do tempo, mas você vai alcançar. Você consegue trabalhar em cima da sua genética para extrair dela o que tem de melhor. Fortalecer alguns aspectos. E a vida é assim, você não tem controle sobre isso. Então se você fosse ficar sofrendo por isso daí, pelo amor de Deus, cara, me desculpa. Você precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso e parar de se culpar por questões que você não tem controle. Vou concluir mais na frente esse ponto, então anota aí, questões genéticas. Segundo aspecto, questões familiares, né? O país que você nasceu, a região, o estado que você nasceu, a família bagunçada, desorganizada e doida que você nasceu. Você tem controle sobre isso? Fala pra mim. Não. Você não tem controle sobre isso. Aceitar isso, parar de ignorar esse fato, vai fazer com que você seja alguém mais resolvido, intelectualmente falando, emocionalmente falando. Por quê? Você não pode impedir um passarinho de voar sobre sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. E o que eu quero dizer com isso? Você não tem culpa da família que você nasceu, da infância que você teve, né? Das brigas que você presenciou e talvez os abusos que você sofreu ou das faltas que você sabe que te faltou, pô. Eu vejo hoje o esforço que eu tenho que fazer para tomar determinadas decisões. Por quê? Porque eu entendo que a minha autoconfiança não foi muito trabalhada pelo meu pai. E tá tudo bem. Por deixar de ignorar esse ponto. Por resolver essas questões, né, essas limitações que a gente tem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um artigo do Bowlby, onde ele explica que até mesmo a forma com que nós nos relacionamos emocionalmente, amorosamente na vida adulta, ela foi construída na infância. Pô, um estudo fantástico, onde ele pega e analisa comportamento de crianças quando os pais eles deixam essas crianças por um determinado tempo. E quando esse cuidador, né, o pai e a mãe, ele volta, como as emoções dessa criança, elas são diferentes. E ele faz ali uma organização de 3 categorias, de 3 tipos de reações comportamentais que se refletem na vida adulta. Ou seja, você não tem controle sobre essa camada da sua vida que formou assim, as suas emoções, a sua forma de enxergar a vida, até mesmo os seus impulsos, né? Toda aquela questão que está no seu subconsciente de comportamentos, de reações que você tem, você não sabe porque você tem. Você não tem controle sobre isso. Mas se você deixar de ignorar isso, na vida adulta, quando você estiver diante de decisões que vão programar toda a sua vida, você consegue agora agir com mais inteligência. Você consegue se respeitar mais e criar estratégias sabendo aonde são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você começa agora a se questionar mais se você está tomando a decisão certa ao invés de só sair vivendo a vida e o resultado que der deu. Você não tem culpa do lugar que você nasceu, da família que você nasceu, mas quando você chega na fase adulta, você tem total responsabilidade de refletir sobre determinada situação e ver se isso faz sentido ou não. Ver se você está realmente tomando as decisões ou você está agindo de acordo com o seu subconsciente, com as coisas que você absorveu a vida toda. Entende? Leia o livro do Carl Jung sobre símbolos. Vou deixar aqui na descrição também. Enfim, se você deixar de ignorar, eu poderia estender muito esse vídeo, mas vou me concentrar aqui porque eu acho que são os 2 pilares mais fundamentais, a sua genética e a família que você cresceu, né, e as coisas que você recebeu na sua infância, né, todo esse substrato que hoje você tem que
colher o fruto que muitas vezes você não queria colher, mas que não tem como, foi construído na tua personalidade. Claro, personalidade também é genética. Não ignore isso, mas parte das nossas reações elas são construídas na infância ali. Se você deixar de ignorar esses dois fatores, você vai conseguir criar um destino melhor para você. Você vai conseguir tomar decisões melhores. Essa é uma das coisas mais importantes que Deus deu para o homem. O poder de decisão. Os animais, eles agem por instinto. Mas ao homem foi dado a condição de pensar, de refletir, de analisar. É por isso que o nosso córtex frontal, ele é tão desenvolvido, diferente dos outros mamíferos. Diferente de um chimpanzé. O cérebro de um chimpanzé, ele é aproximadamente 90% parecido com o do ser humano, com exceção da região frontal, a região da cognição. Onde você consegue submeter as suas emoções sobre o crivo da razão. Entende? Então, se você deixar de ignorar todos esses aspectos, você vai ter substrato cognitivo para refletir sobre os cenários da sua vida. Para você tomar decisões que realmente vão construir para você um futuro que trará bons frutos. Não somente para você. Quando você chega na fase adulta, você tem que pensar no que? Na sua posterioridade, para você não perpetuar o ciclo de desgraça da sua vida. Consegue olhar para a vida por esse prisma, por esse panorama? Enxergar que você não pode deixar a vida me levar, a vida leva eu? Mas que diante de decisões importantes, você tem que refletir qual será a consequência disso no futuro e se desprender das coisas que te prendem no passado. Não tem como você se livrar. Toda essa parte, toda essa carga genética e toda essa construção que você teve na infância, elas vão estar dentro de você, mas você pode refletir, ponderar, se é isso mesmo. Se, por exemplo, você se depara com uma pessoa ali para se relacionar. E você começa a ver alguns comportamentos estranhos nela, mas você já está tão apegado que você não consegue mais ser sincero e ver que, pô, isso daqui não vai para frente, cara. Essa pessoa aqui não é compatível, nós não somos compatíveis. Por mais que eu goste dela, por mais que ela seja legal, isso daqui a longo prazo não vai dar certo. Eu sou um atleta, essa pessoa ela vive uma vida noturna. Ou eu quero construir família, ter filhos, essa pessoa ela quer investir a vida dela viajando e ela quer outros objetivos e isso daqui a longo prazo não vai dar certo. Agora, se você for uma pessoa que deixa a vida te levar, que você não reflete sobre isso, aquela ausência que você teve da figura paterna ou materna, a carência, né? A falta de reforço positivo, de afetos, né? De que você era uma pessoa amada, cuidada, de que você tinha valor, de que a sua fisionomia, de que você era belo, de que você era alguém desejado. Se você enxergar nessa pessoa aqui, né? Que você pretende se relacionar, algumas coisas que te suprem, você vai ignorar todo o resto e vai ficar com essa pessoa. Tá certo? Então pensa sobre isso daí. Pensa sobre isso daí. Pensa em que rumo a sua vida está indo. Desliga o piloto automático. Começa agora a refletir. Começa agora a ponderar essas coisas. Que você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Que você vai começar a construir uma vida boa.
tá bom? Tamo junto, e é só o começo.